maldita mídia não conta pro brasileiro. Eles comem morcego porque é o que nós vamos comer. Nós vamos comer morcego aqui. Nós vamos comer rato. Eu tô avisando isso. Não é de hoje que eu tô avisando isso. Eles comem lá porque não tem comida lá. Porque não existe comida na economia. Não existe economia no comunismo do Lula. No socialismo do Lula. É por isso que eles comem morcego e comem rato. Não é porque gostam não. Maldito povo ignorante desse país. Esse é o comunismo que eu falo aqui toda hora. Esse é o comunismo. Não é por... Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. Como vocês viram aí, esse cara, essa figurinha aí falando sobre a questão alimentar da China, colocando culpa no PT, no Lula. Esse pessoal apoiador de Bolsonaro são loucos mesmo. Eu não entendo por que é que eles têm essa obsessão de dizer que tudo errado é culpa dessa galera aqui do Brasil. Não já tá fora do governo há muito tempo. Mas o porquê que eu tô fazendo esse vídeo? Uma preocupação minha. Exatamente. Vocês, primeiramente, devem lembrar do Holocausto, lá na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, onde Hitler disse que todos os problemas do mundo estavam nos judeus. E o que aconteceu? O mundo todo, aceitou, porque levou um tempo. Primeiro, tá pensando que foi assim? O primeiro judeu que a Alemanha de Hitler matou, o mundo se revoltou? Não, levou um tempo. Até o povo se tocar o que realmente estava acontecendo. Até as próprias igrejas realmente abriram os olhos do que estava acontecendo. Muita coisa. Então, foi mais uma guerra política e econômica do que realmente tentar salvar vidas, sendo que as vidas estavam no meio do percurso e aproveitava e fazia tudo uma vez só. Mas foi se criado um ódio. Um país, a Alemanha, um líder conseguiu criar um ódio. E todos esses países a odiar os judeus. Vocês imaginam se um governante conseguisse fazer isso? A mesma forma que Hitler fez? A falta de informação fazer com que uma nação odeie povos de outras nações sem mesmo saber o porquê? Olha, pessoal, o hábito da China em comer certas coisas exóticas é como nós. Só que a gente tem animais silvestres que aqui o povo caça para comer. Exatamente. Tem caçadores que caçam todo tipo de animal. Aqui no Nordeste é bem comum. Mas na China isso aconteceu por quê? Porque é um país de dimensões continental e com uma imensa população. Somando tudo isso, houve um agravante maior, que foi as guerras civis e outras guerras com outros países como o Japão. Então a China sempre foi marcada por guerras. Exatamente. E guerras aonde elas acontecem, não tem como produzir. E fora que muitas das terras chinesas foram divididas por senhores feudais de grandes propriedades e que muitos desses camponeses chineses nem sempre poderia plantar para eles, tinha que plantar para esses senhores e acabava ficando com fome. Antes que você realmente detone uma cultura sem conhecer, eu sempre oriento, estude. Estude para você entender. Vamos dar um exemplo. Há muitos países aí que não comem carne suína. Nós comemos aqui. Há muitos países que não comem carne bovina e nós comemos. Há países que comem carne de cavalo. Há inúmeros diferentes típicos de cardápios espalhados pelo mundo todo. E vocês não podem criticar. E vocês não devem criticar culturas de outros países. Sendo que nós temos a nossa. Não é não? Na internet, eu sei que tem coisas mentirosas, mas também tem artigos muito bons. Eu aconselho que vocês possam ler artigos científicos. Artigos científicos, eles nos enriquecem conhecimento. Então, para entendermos o porquê que os chineses têm hábitos diferentes do nosso, a gente tem que levar em conta todas as guerras civis que eles tiveram. E a quantidade de chineses que morreram devido à fome. Sendo que uma delas mais recente, porque isso se deu lá no século III depois de Cristo. Mas, para não puxar tão longe, em 1958, quando Mao Tse-tung decretou a coletivização do campo, todos os que vivem na zona rural foram obrigados a trabalhar em fazendas controladas pelo governo, que confiscou a produção e se deu o papel de distribuidor da comida, algo que não aconteceu. E aí os chineses acabaram passando por um período muito longo de fome. Os camponeses foram proibidos de arar
a própria terra onde tem uma cozinha. Enxadas, arados, panelas e facas foram derretidos para produzir metais para o Partido Comunista. Só era permitido comer em refeitórios coletivos. Quem fosse flagrado mastigando fora do lugar era castigado fisicamente. O resultado da coletivização foi devastador. A produção de alimentos caiu e a fome chegou. E em 1960, para tentar diminuir o estrago, o Comitê Central do Partido Comunista publicou uma resolução recomendando a ingestão de insetos. Eles poderiam ser tostados, fritos, assados, secos ou transformados em pó. Recomendava-se ainda que fossem transformados em pastas, biscoitos e colocados no molho de soja. Seguindo a orientação do grande timoneiro Mao, cada localidade mandou seus habitantes para as montanhas, para os rios, para encontrar insetos. As alternativas aos alimentos ajudaram a mitigar a fome, mas também provocaram envenenamento. Frequentemente com resultados fatais, escreveu Yang Tisheng no livro Lapti, A Grande Fome Chinesa. Na Grande Fome da China, como a tragédia ficou conhecida, morreram 38 milhões de pessoas. No desespero, alguns violaram túmulos para comer cadáveres recém-enterrados. Então, esse é o relato mais recente, né, da história da China. Porque que eles criaram hábito em comer insetos. Mas, devido à guerra, muitas guerras, a China foi um país que você puxar um bom livro de história, claro, muitos desses relatos históricos realmente são baseados em todo aquele sistema que a China tinha, que é, né, os sistemas feudais, grandes senhores mandando nas terras desses agricultores, briga entre senhores feudais, entre impérios, e com consequência disso os chineses passaram muito mais tempo guerreando do que plantando, fora que era um país com muita gente, não só nos dias de hoje, mas também até para aquela época também. Então, pessoal, por que muitos se preocuparam com a questão alimentar da China? Devido ao coronavírus. Exatamente. Porque, de uma certa forma, filmaram lá o mercado lá de Wuhan, onde vende esses tipos de animais, porque esse já é um hábito cultural do cardápio alimentar dos chineses, sendo que realmente o coronas é um tipo de vírus que ele tem por si só períodos de mutações. Exatamente, meus amigos. Todo tipo de vírus e gripe, todo tipo de vírus e bactérias, elas sofrem um processo de mutação, tornando-se cada vez mais letais ou até resistentes aos antibióticos. Não existe essa história de que foi criado em laboratório para proliferar uma doença, derrubar bolsas e depois fortalecer a economia chinesa. Isso é teoria de terraplanista. São teoria dessa galera aí que inventa as conspirações. Entendeu? Os Illuminatis. Esse pessoal que você quiser dar aí o adjetivo que você achar melhor. Mas estamos realmente, não é de agora. Eu já saí do ensino médio. Já vai fazer aí 12 anos nessa brincadeira. Que os cientistas falavam que os antibióticos futuramente não seriam tão eficazes às bactérias. E isso é consequência. Já são os primeiros sinais de um estudo de 12 anos. Você sabe como foi que surgiu os primeiros coronas com esse poder de letalidade? Foi lá, nos anos 2000, 2002, até agora, justamente batendo tudo aquilo que os cientistas já vinham falando. Que os antibióticos não teriam tanta eficácia em combate a essas bactérias e vírus. E aí você vai colocar a culpa em uma população? Não. A China conseguiu combater, já está até diminuindo o caso. Os outros países foram que desenharam e não deram ouvido. Falaram que era fake news, que era mentira. Assim como o nosso aqui, o idiota, acha que é a mesma coisa. E que provavelmente, porque tem um vídeo rodando aí, que ele está tossindo, ele pode estar com coronavírus, sendo que ele está dentro do grupo de risco. Vamos parar de divulgar mentiras. Vamos deixar de acreditar em pessoas que nem sequer têm um ensino médio completo. Ou então, se tem, nunca estudaram de verdade. Leve-se a sério aquilo que os cientistas falam. Porque na hora que as epidemias, os vírus, as doenças chegam, são vocês todos que recorrem aos médicos e cientistas. Então nessa hora, eles são para vocês as pessoas essenciais. Mas quando você não está passando por nada, vocês atacam, vocês querem atacá-los porque alguém desmiolado falou uma besteira e seus seguidores saíram replicando algo que não é verídico. A gente vai ter que fazer a nossa parte. Ficar no isolamento, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool gel quando estiver na rua, porque o vírus ele não circula. Quem faz circular ele são as pessoas. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço. Até a próxima.